tema da mensagem de hoje é Igreja Viva. Você pode declarar isso? Diga: nós somos uma igreja viva. Diga: a igreja de Jesus é uma igreja viva. Uma das coisas que talvez seja o maior desperdício que a gente pode fazer como igreja é não usufruir de uma autoridade e de um governo sobrenatural que Deus nos confiou. A pior coisa que podemos fazer como igreja é acreditar que somos um ajuntamento de pessoas que procuram nesses encontros de domingo algo que possa manter os nossos costumes controlados, faça com que a nossa família e os nossos filhos sejam mais comedidos e que a gente consiga permanecer assim até o dia que Jesus vai voltar. Isso não fala a respeito de ativação, isso fala a respeito de domesticação. O Espírito Santo não quer domesticar a igreja. O Espírito Santo, ele quer empoderar a igreja para que ela viva o que ninguém, a não ser um filho de Deus, poderia viver. E é a partir desse entendimento que nós nos moveremos a partir de hoje. Alguém comigo diga amém. Você não veio aqui para xingar menos, você não veio aqui para que os seus filhos sejam um pouco mais calmos, você não veio aqui para que o seu casamento seja um pouco melhorado. Evangelho não é melhora, evangelho é redenção. É você viver o que não daria para viver sem Jesus, é você viver o que não daria para viver sem a fé, é você acessar lugares que não daria para acessar se não fosse por Deus. Você e a sua casa vivendo sobrenatural todos os dias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Uma igreja viva é uma igreja revestida de poder. É uma igreja que não pede licença, ela avança, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja viva é uma igreja empoderada. Ela carrega tanta autoridade que ela não precisa se apresentar. Quando ela chega no lugar, o inferno sabe: a igreja de Jesus chegou. A vida de Jesus é o que reveste a igreja de Jesus. E aonde a vida de Jesus habita, não há espaço para qualquer coisa que não seja de Jesus coabitar. Aonde a vida chega, a morte tem que sair. Aonde a vida chega, a tristeza tem que sair. Aonde a vida de Jesus chega, a escassez tem que sair. Alguém comigo aqui? Aonde a vida de Jesus chega, as dúvidas têm que sair, a mentira tem que sair, as cadeias têm que sair. Porque Jesus não vai ocupar o mesmo espaço que o inferno ocupava. Onde Jesus entrou, o inferno tem que sair. Os nossos inimigos já foram colocados debaixo nossos pés. Ansiedade, depressão, escassez, mentiras, crises, síndromes, nós declaramos em nome de Jesus, voltando para o lugar de onde vieram. Tudo aquilo que impedia você de romper, de prosperar, de avançar, de crer, nós declaramos quebrado em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. O papel da igreja é imperativo. O papel da igreja é proativo. Mas quando eu não entendo isso, eu assumo um papel reativo. O inferno faz algo, eu reajo. O inferno trama algo, eu reajo. Falta, eu busco na fonte. Acaba, eu busco na fonte. Eu estou cansado, eu busco renovo. Eu estou abatido, eu busco uma segunda chance. Mas já passamos dessa fase. A igreja de Jesus, ela é proativa, ela estabelece aquilo que ainda não existe, ela crê naquilo que não é acreditável. Irmão, guarda isso aqui: o princípio da fé é ver o invisível, é crer no inacreditável, é acessar o impossível. Isso não é parte de quem somos, isso é quem somos. Vivemos debaixo de um entendimento: Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não faz sentido a base da fé cristã, estabelecida sobre a ressurreição de Jesus, não crê que Deus pode ressuscitar sonhos antigos, palavras, promessas, projetos. Irmão, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Levante suas mãos, declare com autoridade: o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, diga, também vai ressuscitar tudo que estava morto em mim. Levante suas mãos, feche seus olhos, diga: cada sonho, cada promessa, cada talento, cada dom, tudo que Deus me confiou, diga que estava enterrado, esquecido e até morto, vai voltar a viver em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia. A autoridade que Deus confiou para a igreja, olha para mim, é
para reivindicar, estabelecer, profetizar, ligar e desligar, se mover, resistir, edificar, construir, liderar, governar. O problema é que muitas vezes a gente conhece o Deus do livramento, mas nem sempre conhece o Deus que vence batalhas. O Deus que te livra quando o inferno vem contra você é o mesmo Deus que vai à frente das batalhas quando você vai contra o inferno. Pastor, a igreja vai contra o inferno? Vai. A palavra de Deus nos garante isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se puder voltar como estava o som, estava maravilhoso para mim, mudou tudo aqui agora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? Se a tua casa ainda está lá, você vai tomar aquilo que é teu por direito. Se os seus filhos estão lá, se os seus negócios estão lá, se a sua vida financeira vai estar lá, você não pode aceitar como uma realidade aquilo que é diferente do que Deus te prometeu. O inferno tem planos para você. O inferno odeia você, odeia sua família, odeia sua casa, odeia suas promessas. Mas isso é um problema do inferno, porque antes de cada palavra contrária do inferno ser levantada contra você, uma palavra de vida eterna já havia sido liberada sobre você. Para cada palavra contrária, centenas de promessas. Alguém comigo aqui? Para cada levante do inferno, milhares de milagres, porque tudo que o inferno faz é uma versão deformada daquilo que Deus já fez. Deus disse: vai acontecer. Aí o inferno levanta dúvidas, opiniões, conselheiros que não são de Deus, conselhos que não vêm de Deus, portas que não foi Deus quem abriu. Deus disse: vai acontecer. Aí se levantam opiniões, ruídos, desertos, tempestades. Irmão, guarda isso aqui. O inferno sempre tenta acessar uma revolução antes dela acontecer. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com José, foi assim com Davi. Todos esses homens ouviram de Deus algo extraordinário e logo em seguida eles foram afetados, eles foram confrontados, eles foram perseguidos. José recebe um sonho de Deus, dias depois ele é lançado numa cova e é vendido pelos irmãos. Davi recebe uma unção de Deus, dias depois ele começa a ser perseguido pelo rei vigente, embora para os céus aquela cadeira não estava mais ocupada. Jesus está sendo gerado no ventre de Maria. Então existe uma perseguição, assassinando todos os primogênitos. Moisés, o libertador do povo, está sendo levantado e todos os primogênitos estão sendo perseguidos. Quando Deus libera algo, o inferno sabe que não pode desfazer o que Deus já fez, desfalar o que Deus falou, desligar o que Deus ligou. Então tudo que o inferno vai tentar fazer é fazer você desacreditar daquilo que Deus já estabeleceu. Alguém comigo? Por isso que a batalha desses dias tem sido muito mais uma batalha na mente até do que uma batalha espiritual. Por muito tempo a igreja falou sobre batalhas espirituais, mas sabe uma das coisas que tem esvaído as nossas forças? Batalhas na mente. Joyce Meyer fala que toda batalha é perdida ou vencida na mente. Nossa mente é um campo de batalha. E como que o inferno tem tentado saquear a igreja de Jesus? Fazendo com que a gente tenha uma percepção equivocada a respeito de quem somos. Você sabe por quê? Quem não sabe quem é herdeiro vive pedindo como favor aquilo que já é herança. Fala para quem está do seu lado: você não vai pedir como favor aquilo que Deus estabeleceu como herança. Vamos, me ajuda a pregar. Profetize sobre alguém do seu lado: você não vai pedir como favor aquilo que Deus já estabeleceu como herança. Você que está online com a gente em qualquer lugar do mundo, me ajuda a fazer essa mensagem chegar onde ela precisa. Se você é influenciador, se você tem um povo, se Deus te deu acesso, compartilha, coloca o link, divulga. Se você pode, coloca nos grupos de WhatsApp. Somos mais de 12 mil famílias online simultaneamente, exatamente agora. Kuwait acabou de conectar, Luxemburgo, Itália, Inglaterra. Alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Sabe, uma das maiores mentiras que foi liberada sobre a igreja, e a gente se apossou disso, é que tudo que a igreja se resume a um hospital. Somos um hospital. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, a igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Não, a igreja não é um hospital. A igreja tem uma ala hospitalar. Mas a igreja não é só um lugar que doentes são tratados. A igreja é um lugar onde homens são alistados, ativados, empoderados. A igreja é um centro de governo. A igreja é um lugar de liberação de destinos. Você pode levantar suas mãos e declarar isso comigo? Diga: a igreja de Jesus é um lugar de liberação de destinos.
Eu amo essa história de Saul e as jumentas do pai. A Bíblia diz que ele está à procura das jumentas do pai e ele não consegue encontrar. E ele está perseguindo e não encontra, ele está buscando e não encontra. Então ele tem uma ideia, ele fala: eu vou até o profeta, e o profeta vai me revelar onde estão as jumentas do meu pai. Você está comigo? Diga amém. Mas a Bíblia diz que do outro lado, o profeta, ele tem uma impressão no espírito, e ele fala: o próximo homem que bater na porta será o rei sobre Israel. Então de um lado, existe um jovem em busca do profético para ter a resposta de uma pergunta, mas do outro lado existe um profeta aguardando alguém que vai receber a unção para liderar um povo. Sabe, eu creio que é exatamente isso que acontece quando muitas pessoas vêm para a igreja. Tem gente que só veio em busca de uma palavra de esperança, tem gente que só veio em busca de um encontro com Deus, tem gente que só veio para ter algum vazio preenchido ou receber um novo ânimo. O que você não sabe é que do outro lado do teu encontro existe o Deus da tua história, que te chama pelo nome, que sabe o que você precisa, que te viu completo, por isso sabe onde estão os seus cacos, que preparou algo para você que é infinitamente maior do que tudo que você já pediu ou pensou. Então quando você entra nesse ambiente da presença, quando você entra nessa atmosfera de milagres, você vem em busca de uma resposta. Mas eu vim aqui te dar uma boa notícia: o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus de alianças, não vai só responder a tua dúvida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu creio que o Deus de milagres, diga, está liberando uma nova onda de poder, de sinais, de maravilhas, de milagres, de testemunhos a partir de hoje. Vamos, igreja, diga com autoridade: a partir de hoje começa o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. A igreja não é um hospital. A igreja é uma agência do céu. A igreja recebeu de Deus autoridade para ligar e desligar. A igreja, olha para mim. Eu vou falar com muito temor, mas eu quero que você meça e avalie aquilo que estamos vivendo em Deus nos últimos meses. Você está comigo ainda? Diga amém. Me diz se alguma das realidades que a gente está vivendo hoje não foi profetizado um dia. Talvez alguns chegaram depois, outros se lembram de parte, mas eu te desafio a revisitar desde o primeiro culto, há pouco menos de 2 anos atrás, se tudo que hoje foi comunicado nesse púlpito um dia não foi profetizado nele. Profetizamos, cremos, liberamos, ligamos, desligamos, e depois o que acontece? Anunciamos. Você está comigo? Tem testemunhos que você ainda não comunicou, anunciou. Por quê? Porque tem palavras que você ainda não liberou. Tem coisas que você deveria ter ligado e ainda não ligou. Tem coisas que você deveria ter desligado e ainda não desligou. Tem coisas que você deveria ter profetizado e ainda não profetizou. Tem pessoas que algum tempo atrás já questionaram: por que tanto tempo orando, André? Porque nada acontece de glorioso que não seja a partir de uma oração sincera. Porque nada acontece na igreja de Jesus que não seja a partir daquilo que ligamos e desligamos. Irmão, quando eu trabalho, eu colho os frutos do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. A igreja de Jesus recebeu as chaves para ligar e desligar, e não há nada que você possa profetizar em nome de Jesus que Ele não seja capaz de realizar. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você pode levantar suas mãos comigo em nome de Jesus e declarar com autoridade, diga: nós ligamos nessa noite. Vamos, declare com autoridade, diga: nós ligamos nessa noite, na terra e nos céus. Diga: os próximos anos, ao contrário do que tem dito sobre uma agenda 2030, diga: serão os anos mais gloriosos da igreja de Jesus. Vamos, alguém comigo aqui, diga: os próximos anos serão anos inacreditáveis. Os nossos olhos naturais não conseguirão compreender a altura, a dimensão e a profundidade do que Deus fará a partir da sua igreja. Declare com autoridade, diga: os meus filhos, a minha casa, tudo que o Senhor me confiou, abençoado, multiplicado, expandido, estendido, em nome
de Jesus. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero estabelecer na palavra de hoje é que Deus nunca enviou a igreja para o mundo sem que antes Ele tivesse enviado o Espírito Santo para a igreja. Todas as vezes que houve um comissionamento de Deus na antiga aliança, houve um revestimento da parte de Deus através do Espírito Santo. Olha para mim, irmão. Moisés é chamado para uma missão, recebe revestimento de poder. Os profetas, revestimento de poder. Os reis, revestimento de poder. Todo homem chamado por Deus na antiga aliança recebia uma capacitação sobrenatural para operar algo. Mas na nova aliança existe algo superior à aliança anterior. O Espírito que antes visitava, agora habita. O Espírito que antes era temporário ou pontual, agora ele reside. Você não é mais um lugar de visitação, você se tornou um lugar de habitação. Você não é uma pousada do Espírito, você se tornou uma morada do Espírito. Levante suas mãos, declare comigo: Deus habita em mim, Deus se move em mim, Deus tem liberdade para fazer o que Ele quiser na minha vida, na minha casa, na minha agenda. Vamos, esse é o princípio da oração do Pai Nosso. Declare com autoridade, diga: seja feita a sua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. O que muda a partir de uma nova aliança é que o Espírito que antes visitava a igreja, agora ele habita na igreja. Jesus, ele volta dos mortos, revisita os discípulos, e ele dá uma direção clara: não façam o que vocês vão fazer sem que antes venha sobre vocês um revestimento de poder. Atos 1:3, não precisa nem colocar no telão, olha para mim e ouve isso aqui. Atos 1:3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Jesus está dizendo: olha, vocês vão libertar cativos, curar enfermos, vocês vão avançar, o inferno não vai poder resisti-los, mas permaneçam até que. Jesus está dizendo: não façam isso sem antes carregarem um revestimento sobrenatural. Não falem do meu nome sem carregarem uma porção de mim. Não tentem fluir em dons e maravilhas sem antes receberem uma nova porção de revestimento. Por quê? Porque vocês não vão falar sobre algo que ouviram, vocês vão manifestar aquilo que se tornaram. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: milagre não é o que eu faço, diga: é quem eu sou. Eu e a minha casa somos um milagre vivo, caminhando sobre as ruas da cidade. Declare com autoridade que o meu casamento é um milagre de Deus. Diga: tudo que Deus me confiou, eu não poderia ter. Tudo que eu sei, eu não poderia saber. Tudo que eu faço, eu não poderia fazer. Mas Deus desejou usar as coisas fracas para confundir as fortes, usar as coisas loucas para confundir as sábias. Diga com autoridade, diga: Deus decidiu fazer, e agindo Deus, não há quem possa impedir o seu agir. Você pode declarar com autoridade, diga: se Deus é por nós, nada e nem ninguém pode contra nós. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, você pode dar um brado de liberdade aqui nessa noite. Vamos, alguém? Será que você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. Atos 2. Se cumpre o que Jesus acabou de falar para os discípulos. Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, você pode declarar comigo, diga: todos. Não, fala com autoridade, diga: todos
foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode declarar com autoridade, diga: eu e a minha casa somos cheios do Espírito Santo de Deus. Diga: a minha empresa, os meus negócios, cheios do Espírito Santo de Deus. Diga: a minha mente e os meus pensamentos, cheios do Espírito Santo de Deus. Lagoinha, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja viva não é uma igreja que tem muitas posses. Uma igreja viva não é uma igreja que tem acesso ao governo. Uma igreja viva não é uma igreja que tem muito patrimônio. Embora todas essas coisas nos serão acrescentadas. Uma igreja viva não é uma igreja que tem uma visão estratégica extraordinária, ou que tem um campus extraordinário. Não. Uma igreja viva é uma igreja que carrega aquilo que um homem comum não poderia carregar. É uma igreja que vive aquilo que uma pessoa comum não poderia viver. Uma igreja viva, ela não é visitada pontualmente pelo Espírito Santo. Uma igreja viva, ela se move em milagres. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus. Nós nos moveremos de milagre em milagre, de romper em romper, de glória em glória, de conquista em conquista, e as portas do inferno não poderão resistir o avanço da igreja de Jesus. Alguém crê nisso? Diga amém. Tem um texto que eu amo, está em Isaías 32:1. Paulo diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Pode passar ali não. Cada um servirá como esconderijo contra o vento e como refúgio contra a tempestade. De torrentes de águas em lugares secos, e servirá de sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. Numa outra versão a Bíblia diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Onde estão os príncipes de Deus aqui nessa casa? Cada homem será como esconderijo contra o vento, e será como um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguns teólogos interpretam esse texto como sendo a expressão do governo perfeito do Messias. Mas alguns teólogos também creem que esse texto fala a respeito da expressão da igreja viva de Jesus, comissionado em Mateus 28. E essa é a base da mensagem de hoje. Jesus estabelece, no grande comissionamento, Jesus estabelece princípios a partir dos quais a igreja dele vai se mover. E é a partir desses 3 pilares fundamentais que nós avançaremos e viveremos ainda nessa década o avivamento de São Paulo. Recebe isso e concorda comigo em nome de Jesus. Livros que não serão escritos por autores cristãos também retratarão um fenômeno social que vai invadir a cidade de São Paulo. Alguém concorda comigo? Levante suas mãos. Eu vejo e eu declaro em reitoria de faculdades, em bibliotecas municipais, sociólogos escrevendo a respeito de um fenômeno social, pessoas vindo de outros lugares, pessoas se movendo. Eu creio num êxodo social a partir de uma movimentação espiritual. Os céus se moverão de tal forma que pessoas mudarão de geografia, de lugar, de empresa, de emprego. Pessoas se moverão a partir de uma palavra. Eu profetizo em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus soprando nos 4 cantos da terra e convocando missionários, profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Alguns ouvirão em sonhos, outros ouvirão no Espírito uma coordenada, latitude e altitude. Comprarão uma passagem sem saber o que esse endereço significa, e quando chegarem aqui serão tomados por um espírito de profecia. Eu declaro em nome de Jesus, povos de outras línguas, lugares distantes, pessoas de outros estados no Brasil, outras nações da terra,
ouvirão o que o Senhor irá fazer nesse lugar, a partir de uma igreja viva. Não será sobre o nome de um homem, não será sobre a placa de uma igreja, não será sobre recursos ou patrimônio. O que se ouvirá é que o Senhor está fazendo de novo, como fez em Azusa, como fez em Pensacola, como fez em Belo Horizonte, como fez na Argentina, como fez na Colômbia, como fez em Atos 2. O Senhor está abrindo sobre nós uma janela de visitação sobrenatural, e os lugares não comportarão. Cresceremos para a esquerda, para a direita, à frente, atrás, e quanto mais espaço, mais unção, mais mover, mais famílias, mais recursos, mais testemunhos, mais milagres. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Chega, tarabababababachou. Cheira, babababababachou. Aleluia. Diga o avivamento de São Paulo. Não, fala como quem crê. Diga o avivamento de São Paulo. Não, fala mais uma vez, a altura daquilo que Deus está fazendo. Diga o avivamento de São Paulo. Diga, não vai acontecer, já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Vamos, alguém pode ligar isso comigo aqui nessa noite? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, Jesus. Alguém feliz ainda com Jesus? Alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus? Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Queria fazer um pedido, intercessão. Vamos estabelecer uma cultura a partir de hoje. Faz uma escala, revisita os últimos 6 meses, tudo que foi profetizado, anotem com data. A gente vai começar dos últimos 6 meses, e essa é uma cultura a partir de hoje. Tudo que for profetizado nesse lugar, nós anotaremos e contaremos os dias. E quando se cumprir o que Deus falou com a igreja, a gente vai lembrar, no dia tal. Alguém comigo aqui? O Senhor disse: fará, abrirá, nos dará, concederá, e nós estamos nos alegrando, porque Deus fez, Ele abriu, Ele confiou, Ele estabeleceu. Alguém comigo aqui? Precisamos, irmão, de testemunhos que caminham à altura da nossa teologia. Vou falar isso mais uma vez, alguém vai pegar isso aqui. Precisamos de testemunhos que caminham à altura da nossa teologia. Profetizamos sobre milagres, mas aceitamos a ideia deles serem pontuais. Cremos em milagres, mas a gente faz de tudo para não depender de um. Se alguém me perguntar, André, qual que era a reserva técnica que você tinha para alugar esse espaço? Fala comigo, uma palavra. Uma palavra é tudo que você precisa para viver o sobrenatural de forma natural. Uma palavra, vamos, alguém me ajuda aqui. Eu sinto que existe um rio nesse lugar. Vamos agitar essas águas, levante suas mãos, diga uma palavra. Vamos, alguém profetiza isso, diga uma palavra é tudo que eu preciso. Uma palavra estabeleceu tudo que existe quando nada existia. Diga, o meu Deus disse: haja luz, houve luz, Ele viu que era bom. Diga, o meu Deus disse: haja vida, houve vida, Ele viu que era bom. Diga, o meu Deus está dizendo: haja. E nós cremos, coisas novas estão se manifestando em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se alguém crê nisso, diga amém. Aleluia. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. I'm lost in your ocean where the tides are high.
te abençoe.